Nosso Jesus esteja em nossos corações. Do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o item 80, bendigamos. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua contra o mal. Quem disse isso foi Pedro. Não vale condenar. O desmentido talvez chegue hoje de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus. Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era dito em conta de mal irremediável. Viste doentes graves voltarem repentinamente à saúde, quando já se achavam sentenciados à morte. Conheces malfeitores que se transformaram em homens de bem, quando pareciam totalmente afundados na delinquência. Tateaste problemas complexos que encontraram equação de improviso, quando se te figuram plenamente insolúveis. Choraste sobre situações inquietantes que tomaram rumo salvador, quando tudo se fazia crer em tragédia. Seja qual for a provação em curso, refreia a língua, para que a tua língua não amaldiçoe. É possível estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero. Entretanto, asserena-te e aguarda, confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece a caminho. Glória a Deus nas alturas infinitas e paz na terra aos homens de boa vontade. Com as vossas bênçãos, Jesus, de luz, de paz, de harmonia, mais uma noite aqui nos encontramos para o estudo, com muita alegria em nossos corações, que nós possamos sair daqui confiantes de que levamos conosco um aprendizado e tentando colocá-lo em prática. Agradecemos a presença de todos, enviando bênçãos de paz, de harmonia para os que ficaram nos seus lares, para os irmãos que permanecem nas ruas, para os nossos irmãos nos presídios, nos hospitais, nos asilos, e todos aqueles que ainda caminham sem conhecer uma palavra tua, Jesus. Mas sabemos que nenhum de nós ficará para trás, cada um no seu tempo. Agradecemos a todos pela presença e pedimos, permaneça conosco, Jesus, em nossos corações, dando-nos a força que precisamos para permanecer firme na nossa caminhada. Muita paz. A nossa irmã Ana vai fazer um estudo maravilhoso hoje, o tema é efeito borboleta. Aproveitem, tá? Queridos irmãos, muito boa noite. Agradecemos a presença de todos, que cada um que aqui está é uma vibração para a gente. E a gente vai percebendo que o efeito borboleta é exatamente esse, é a vibração de cada um. E a Lelena, na sua prece, ela falou o seguinte, que a gente coloque em prática aquilo que a gente encontrar aqui, né? A gente espera isso. Eu espero isso, colocar em prática também. E a gente vê, às vezes, algumas frases de efeito e fica só bonito. Nossa, que bacana, para-choque de caminhão, então, tem um monte, né, de frases de efeito. Eu me lembrei das 3 edições do EJEC. A primeira delas é Desperta, ó tu que dormes. E o que é isso para nós? O que quer dizer isso para a gente? É só uma frase? É um versículo do Novo Testamento? Mas o que isso fala para a gente? No segundo EJEC foi: sou trabalhador da vinha. O que é a vinha? O que é ser trabalhador da vinha? Nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia? E o desse ano foi: são chegados os tempos. O que isso fala com a gente?
Esses são chegados dos tempos, vai ser num momento assim, vai fechar o balanço, vão trancar as portas e tudo vai acabar e a gente vai morrer? A gente morre? Né? Então a gente vai observando que o mundo dá recados para a gente o tempo todo. E o recado de hoje é o efeito borboleta. E é curioso porque aparentemente o meteorologista, a gente vai falar um pouco dele aqui, ele estava afirmando que o bater das asas em um continente promoveria um furacão no outro. Vamos ver do que isso se trata e o que isso está falando com a gente. Então, bater das asas de uma borboleta no Brasil pode gerar um furacão no Texas. Quem falou isso foi o Edward Lorenz. Deixa eu ver se eu amplio minha tela aqui. Não ampliou. Esse Edward Lorenz, ele era meteorologista do MIT, o Massachusetts Instituto de Tecnologia. Em 1960, ele forneceu dados a um programa de computador criado para fazer previsões climáticas. E aí ele colocou lá, naturalmente em 1960 as coisas rodavam muito mais devagar do que agora, e aí, mas enquanto rodava no computador, ele fez os cálculos dele também. Quando ele foi comparar, ele viu que havia uma diferença. E essa diferença é porque ele usou 2 casas decimais e o computador usou 5 casas decimais. Milésimos, coisa aparentemente insignificante. Mas o que ele detectou aí? Que faltas insignificantes de alguns elementos que não geravam alteração imediata, quando isso ia acumulando, virava um problemão lá na frente. Vamos ver o nosso calendário, nos dá uma pequena nota disso daí. Por que nós temos o ano bissexto? É porque a cada 4 anos, os minutos que nós não conseguimos computar a cada mês, e aliás a cada dia, vira um dia. Então a cada 4 anos a gente tem que compensar isso daí. Se a gente não compensasse, o que aconteceria? A primavera ia mudar, já não seria em setembro. O verão não seria em dezembro, porque essa mudança ia alterar lá na frente. Então a gente vê que existe um recado da natureza que se a gente não identificar, se a gente não interpretar, vai criar problema para a gente. Talvez não um problema drástico, mas um problema de conceito, um problema de vivência. Eu vou planejar a minha plantação em setembro, se por causa desses 15 minutos diários nós não tivermos a estação apropriada em setembro. A vida vira uma pequena baguncinha, né? E nas nossas emoções, o que acontece, né? Mas vamos prosseguindo aqui, que nós não vamos entrar tanto, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo, não sei se vai dar muito certo, né, Washington? Falando tem áudio, todos eles têm áudio. Imagine que o ano Ok. é 1905. Certo dia, o relógio da Torre de Berna, na Suíça, está um pouco atrasado, 2 minutos para sermos mais precisos. Por causa disso, um homem que vive perto da torre não acorda na mesma hora em que costuma acordar todos os dias para ir trabalhar. Ao perceber a confusão, ele fica um pouco nervoso. Demora mais para se vestir, tomar café e sair de casa. Acaba saindo 5 minutos depois do habitual e começa a cruzar a rua. Enquanto isso, um banqueiro estreia seu novo automóvel sem saber que tem um pequeno problema nos freios.
Nosso homem, cruzando a rua distraído, não vê o carro chegar. Ele é atropelado e morre. Mas este homem era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Naquele ano, Einstein teria publicado 4 trabalhos que se tornariam a base da física moderna. Mas agora, inovações como o GPS, as telas de TV e os semicondutores que nos permitiriam criar os computadores portáteis nunca ocorrem. O computador, o laptop ou o celular em que você está assistindo a esse vídeo nunca chegam a existir. E esse vídeo também não existe. Esta sequência de eventos é um exemplo do que se conhece como o efeito borboleta, uma manifestação da teoria do caos. Durante muitos séculos, o mundo foi explicado através das leis de Isaac Newton e da física clássica. De acordo com essas leis, se conhecemos o estado atual de um objeto, podemos prever com relativa facilidade seu comportamento no futuro. A teoria do caos questiona essa visão determinista. Nem tudo é previsível, nem funciona como um relógio. Desde os anos 1800, matemáticos propunham a ideia de que nem todos os fenômenos podiam ser previstos pelas leis newtonianas. Mas foi um meteorologista chamado Edward Lorenz que fez da teoria do caos um fenômeno visível. Tudo começou em 1961, quando ele trabalhava em um modelo matemático para prever o estado do tempo. Lorenz estava colocando em seu computador dados como temperatura, umidade, pressão atmosférica e direção do vento. E o computador desenhava no gráfico modelando como seria o comportamento do tempo. Ele não acertava sempre, mas se aproximava bastante da realidade. Uma manhã decidiu verificar alguns resultados. Pausou o modelo do computador e, para economizar tempo, fez os cálculos dele mesmo. Ligou de novo o modo automático e saiu para tomar um café. Quando ele voltou, o gráfico resultante era muito diferente do original. Começava bem parecido, mas já na metade tinha uma trajetória bastante divergente. Surpreendido, ele revisou os números e percebeu que o número que ele havia colocado à mão tinha 3 casas decimais a menos do que o computador estava utilizando antes. Essa diferença, que alterou tanto a trajetória do gráfico, equivale a uma partícula de pó sobre a Torre Eiffel, ou a uma pena menos do peso de um pato. Lorenz deduziu que esse experimento não era um caso especial, que havia sistemas nos quais diferenças mínimas produziam, com o tempo, mudanças monumentais, fazendo com que seu futuro seja imprevisível. Isso quer dizer que o bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia, em teoria, produzir uma perturbação suficiente que acabasse provocando um furacão no Texas. Ou seja, por mais que nós conheçamos as leis da natureza, não há medições que nos deem dados perfeitos e nos permitam determinar a posição e a velocidade de cada um dos átomos do universo a cada momento. E essa falta de exatidão em nossos cálculos dificulta quaisquer previsões e, na verdade, torna impossível prever algo a longo prazo. Só que caos não é o mesmo que falta de ordem. Mesmo que o caos dificulte as previsões, o universo em que vivemos não é aleatório e continua obedecendo às leis naturais. Além disso, por mais caótico que pareça, um sistema sempre segue uma trajetória até determinados pontos. Lorenz comprovou isso ao perceber que nos cálculos que usou em seu modelo, a trajetória repetida pelos mesmos pontos criou um padrão que parecia justamente com as asas de uma borboleta. Entender os padrões dentro do caos tem muitas aplicações práticas. Na Bolsa de Valores, nos mostra que uma ligeira flutuação pode causar uma crise no mercado e que por isso não podemos falar de previsões, apenas de probabilidades. No caso do corpo humano, nos ajuda a compreender o comportamento de um coração com arritmia cardíaca. E até no comportamento humano, o efeito borboleta nos ajuda a analisar fenômenos sociais. Por exemplo, como a trollagem nas redes sociais pode ser desencadeada por apenas um comentário negativo. Nosso universo continua obedecendo às leis de causa e efeito. O Sol continuará saindo a cada manhã. Os aviões que construímos continuarão voando. No fim das contas, a teoria do caos introduz um elemento de incerteza na nossa leitura do universo e coloca em xeque os limites do nosso conhecimento. O que nós aprendemos
aprendemos com isso. Cada decisão nossa, seja para o bem ou seja para o mal, ela altera o nosso futuro. Essas probabilidades de que a ciência fala mostram também que nós estamos aqui fazendo algumas experiências e que o resultado disso vai depender muito do nosso entorno, mas com o comando, conforme a repórter disse, caos é diferente de falta de ordem. Existe uma ordem maior que está muito bem comandada pelo Pai Celestial. Queria muito que tivesse aqui. A gente percebe, então, que há teorias que padecem de confirmação porque dependem do passar dos séculos. E esses séculos, eles, às vezes, são eras também. E a história geológica vai mostrar isso para a gente muito, muito fácil. A gente viu aqui que a Terra está dividida em 5 grandes eras geológicas. Tem o período pré-cambriano, que ele vai ter 2 eras juntas, e que ele durou mais ou menos 4 bilhões de anos. Tivemos a era paleozoica, que durou 300 milhões de anos, e tudo isso é mais ou menos. Mesmo olhando para o passado, é mais ou menos. A Mesozoica, mais ou menos 180 milhões de anos, e a Cenozoica, que é onde nós estamos, que tem aproximadamente 65 milhões de anos. Sendo que o ser humano surgiu na Terra há entre 3 e 5 milhões de anos. Bom, se ele surgiu há mais ou menos 3 ou 5 milhões de anos, como é que a gente sabe que essas eras anteriores duraram este ou aquele tempo? Pela observação dos recados que a natureza nos traz. A gente tem certeza disso? Não, a gente não tem certeza disso. Mas existem pessoas que estudam, que têm ferramentas apropriadas para nos dizer, é mais ou menos isso. E como a gente não tem a resposta contrária, a gente deve se basear na resposta proposta. Então, o antropoceno, que é um outro tema, um outro tempo, que daqui a uns tempos será observado, é esse que nós estamos construindo agora. É um tempo, talvez, que para daqui a 10 mil, 20 mil anos, alguém observar e falar, esse recorte da era geológica, esse recorte da era geológica foi impactado pelo homem. Como é que o homem, como é que nós impactamos a ponto de formar uma camada no nosso planeta? Pelo plástico que nós jogamos fora, pelo lixo que nós acumulamos, pelos ossos que nós deixamos na estrada, isso tudo vai formar uma camada que, quando ela for analisada, fala assim, esse momento aqui, o homem estava agindo com muita vivacidade e talvez possam acrescentar com muito pouco respeito pelo lugar que ele habitava. Então, quanto tempo vai durar esse antropoceno, que é essa camadinha que vai ficar no nosso planeta? Também a gente não sabe. Mas é preciso, então, ao fazer essa construção, que a gente tenha um impacto menor, respeitando o meio ambiente, sem se deixar aprisionar pelo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Não foi por acaso que depois que todos os elementos estavam em harmonia, ou próprio para receber o homem, que é um dos seres mais frágeis do nosso ambiente, nós somos os seres mais frágeis, pudéssemos aqui habitar. Então, isso tudo serve para o nosso uso, mas não o nosso abuso. E por que nós queremos olhar a teoria de Lorenz, que é o efeito borboleta, dentro do ambiente espírita? Exatamente para nós entendermos que nós não temos nenhum controle sobre as consequências dos nossos atos
depois de havê-los praticado. A pedra atirada não volta, a palavra mal falada não é desfalada, e o crime que a gente comete, mesmo que a gente se arrependa depois, ele não deixa de ter sido cometido. Mas tudo vai pesar para nós de acordo com as consequências dos nossos atos. Kardec nos diz que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque nós seremos responsáveis por todo o mal que advenha do bem que nós deixamos de fazer. E isso não é uma frase de efeito. Nós seremos responsáveis por todo o mal que advenha pelo bem que nós deixamos de fazer. Vamos pensar uma coisa simples. Passando na rua, a gente vê uma casca de banana. A gente olha e pensa, fui eu que joguei? Não. Então o que eu tenho com isso? Nada. Vou embora. Aí passa uma outra pessoa, talvez olhando no celular, talvez apressada com o horário, talvez não tendo uma visão, escorrega na casca de banana e quebra um braço, ou uma perna, ou tem uma fratura de crânio. As consequências nós não sabemos. Legalmente, nós vamos ter alguma coisa com isso? Não. Mas imoralmente? E diante da lei maior, nós temos alguma coisa com isso? Sim, nós temos. Não houve a intenção, mas houve a omissão. Né? Nós não agimos intencionalmente, mas nós seremos sempre responsáveis por todo o mal que advenha do bem que nós não realizamos. E se nós seguirmos o ensino do Mestre, muito sofrimento nos será poupado. Por exemplo, quando ele diz, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o que mais serve. Só nisso daí ele está falando de humildade, de empatia, de colaboração e de respeito. E mais coisas, muito mais. A gente enxerga muito pouco nos ensinamentos de Jesus. A gente ainda não sabe ouvir Jesus. A gente ainda não sabe ler Jesus. Mas pouco a pouco a gente vai encontrando nas entrelinhas daquilo que foi relatado, das suas falas, que nós temos muito ainda a aprender. Quando Jesus fala para a gente que ele não veio destruir a lei, mas veio para cumprir, de vez em quando ele fala alguma coisa que a gente pensa que foi ele que criou. Quando ele fala assim, vós sois deuses, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Na verdade, ele não está falando que nós somos deuses. Ele está se referindo ao Salmo 82, que diz assim, vós sois deuses, criados filhos do Altíssimo, mas como homens, todos vós morrereis e caireis como os príncipes. Ou seja, nesse salmo está dizendo o seguinte, nós somos filhos de Deus, mas estamos aqui momentaneamente como todo mundo. Então essa questão de que aquele que crê em Deus não vai morrer, não faz sentido. Em espírito, nós não morreremos. Mas na carne somos todos iguais e todos morreremos. Então Jesus vem e fala assim, ele naturalmente é provocado sobre essa divindade humana. Ele fala, sois deuses? Sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai que está nos céus, que é Deus. Então o que ele está dizendo o seguinte para a gente? Você quer o ônus? Arca com o bônus. E como é que nós vamos arcar com esse bônus? Não há um interruptor que transforma o homem rude e mau em anjo de delicadeza e bondade. Essa transformação exige trabalho, renúncia, humildade e coragem. Tem um filme que chama Clique, alguns de vocês devem ter visto, que por alguma razão lá o homem adquire um poder e ele fala assim, eu quero isto, por exemplo, eu quero ficar rico. E de repente ele é rico. Eu não vi o filme, viu, gente? Então, eu vou inventar coisas que ele
que ele gostaria de ser. Aí ele é rico. E ele sendo rico, ele não precisa trabalhar. E aí o homem está com 100 e tantos quilos. Por quê? Porque ele se acomodou na riqueza, ele não percebeu a caminhada dele para a riqueza, com isso ele não a valoriza. E é claro que você não passa incólume nem pelo tempo, nem pelas pessoas, ele forma uma família, mas ele não criou laços de afeto com essa família, ele é desrespeitado pelos filhos, ele é totalmente negligenciado pelas pessoas que vivem com ele, porque elas querem o quê? A sua riqueza, porque ele só quis ser rico. Ele quer, de repente, ser o presidente de uma nação, ele será o presidente da nação, e com isso ele terá muitos inimigos. Mas e se ele desejasse seguir o fluxo da vida? Ele teria aproveitado cada passo dessa jornada, talvez alcançasse aqueles propósitos pelos quais ele desejou tanto, pelos quais ele sonhou. Então, ao desejarmos ser deuses sem passar pelo processo de deificação, de divindade, nós desaprendemos a conquistar as virtudes. Temos mais um vídeo aqui. Vamos seguir. Não sei se ela talvez não entre, viu, gente? Não vai entrar. Vou narrar. Vou deixar esse aqui assim. Está acontecendo um jogo de futebol e existem aquelas crianças que são convidadas a entrar com os jogadores. É uma forma de incentivar o esporte, de criar laços. Isso é muito importante. E começa uma chuva assim, torrencial. E estão os jogadores com seus agasalhos atrás das crianças. Um deles fica olhando a chuva, olhando a criança, resolve e tira o seu casaco e veste o menino. Daí a pouco, o jogador do lado faz a mesma coisa e vai. Daí a pouco, todas as crianças estão agasalhadas e o sorriso de cada uma, quando sentia que estava sendo protegido, era algo contagiante. Eu queria ter experimentado isso com vocês. É um sorriso assim, eu não estou no abandono, mas começou com uma pessoa que iniciou aquilo ali de abrigar, de proteger, né? Porque eles iam mesmo jogar no meio da chuva, então não interessava aquele agasalho, daqui a pouco ia sair mesmo, né? Efeito borboleta, um ato, uma ação simples, que não pesa, que não dificulta nada para ninguém, e de repente vira um gesto de amor. E uma senhora, uma moça, trabalhava num brechó de um hospital, e certo dia, isso aqui também é um exemplo para a gente ver essa questão da multiplicação e do quanto a gente pode fazer com pequenos gestos. Aí entrou uma senhora bastante volumosa, ela usava GG para mais, e olha para a moça assim, pensa assim, aqui não vai ter nada para mim, mas olha aqui, olha ali, fica olhando para a moça pensou assim, não vai ter nada mesmo aqui para ela, né? E tanto a vendedora quanto a cliente ficaram assim um pouco angustiadas. A vendedora porque não queria deixar a cliente chateada, e a cliente porque estava envergonhada, né? Como se a gente tivesse que ter vergonha do próprio corpo, né? O nosso corpo é o presente de Deus, devemos cuidar, devemos respeitar, tratar da saúde, mas ele é o que ele é, né? Aí ela olha e fala assim, não tem nada grande aqui para mim, né? Aí a jovem vendedora
que não pensa, não sabe o que ela iria dizer, ela abre os braços e fala assim, mas é claro que tem. Olha o tamanho desses braços. E dá um abraço naquela cliente que não vai levar nenhuma roupa para casa, porque ali realmente não tinha nada para ela. Mas ela leva o carinho, ela leva o respeito daquela pessoa que estava ali, sabiamente colocada para distribuir amor. E aí ela sai, com lágrimas nos olhos, e fala assim, eu não encontrei o que eu vim buscar, mas eu encontrei muito mais do que eu procurava. Então, essas pequenas reflexões do que uma frase de efeito faz com a gente, nos faz ler o mundo melhor. E nós podemos também pensar nesses pequenos gestos, nessas mudanças de atitude, nesse farfalhar das nossas asas, como borboletas do mundo, uma contribuição para a paz do mundo. Parece assim, meio ousado, né? A gente pensar que a gente pode construir a paz no mundo, pode colaborar. Mas aí a gente vai falar de um homem que em 2 de outubro de 1869 nasceu na Índia. Acho que nem preciso contar mais quem que é, né? É o grande Mahatma Gandhi. Ele mudou a história do seu país. Ele enfrentou um reino, ele não enfrentou um governante, ele enfrentou um reino, enfrentou a Inglaterra. Mas o seu lema era a paz. Ele não levantou uma arma. Perdeu muitos indianos? Sim. Mas se ele tivesse levantado armas, ele teria perdido muito mais. Não é verdade? Uma arma apontada, ela não pega outras armas apontadas também do outro lado? E o Império Britânico tem um exército capaz de sufocar qualquer revolta. Mas ele, na caminhada de Gandhi, perdeu muitas pessoas e ganhou o respeito da humanidade. Então, o seu lema era a paz. O seu legado, a liberdade. A liberdade de um domínio que funcionou desde 1612 até 1947. Quer dizer, era uma coisa arraigada, era quase que aceita pelo povo indiano. Eles não conheciam uma geração que não tivesse sido sob o governo, sob o Império Britânico. E ele trouxe algumas falas interessantes para a gente. Ele disse, não há um caminho para a paz. A paz é o caminho. Não é uma frase de efeito. Se nós não temos um caminho novo, que tenhamos então um jeito novo de caminhar. Era isso que ele estava falando. E ele diz ainda, seja você a paz que deseja ver no mundo. Então, se cada borboleta, se cada ser humano abanar as asas coloridas da esperança, com a coragem do perdão e a força da fé, nós vamos poder, com certeza, banir a violência, a guerra e o ódio do nosso planeta. E o que vai acontecer? O mundo de regeneração encontrará o seu lugar entre nós. O que falta para o mundo de regeneração se instalar aqui? Quando perguntam para os espíritos o que faz com que o mundo seja melhor, eles disseram, quando forem melhores os espíritos que habitarem nele. Então, se nós conseguirmos, com esperança, com fé, com coragem, com amor, a palavra grande que deve constar no frontispício de qualquer construção na Terra, aí sim, nós seremos espíritos melhores. E sendo espíritos melhores, o nosso planeta também o será. Uma outra consequência de nossas pequenas ações é a prevenção ao suicídio consciente. Por que a gente fala suicídio consciente? Quando não é consciente, ainda que seja autoextermínio, não é suicídio. Tenhamos compaixão
Quando lançarmos, igual fala naquele videozinho, uma informação negativa que gera consequências alarmantes, as tais trollagens, e há pouco tempo nós tivemos um suicídio de uma moça por causa de brincadeiras na internet. Então, muito suicídio não é, muita morte promovida no autoextermínio não é suicídio. Pode ser uma loucura, pode ser um distúrbio hormonal e muitas vezes é um assassinato promovido pelos nossos companheiros espirituais. Então, no suicídio consciente, nós vamos encontrar uma fala de Richard Simonetti, nos conclamando a um exercício amoroso. Ele diz o seguinte: se Deus é amor, como encontrá-lo sem aprender a amar, conjugando o verbo servir? Como é que a gente serve? É claro que se nós estivermos nos pontos chaves, por exemplo, se somos um psicólogo, um médico, mais especificamente da psiquiatria, aqueles com seus distúrbios vão nos procurar. Mas quantas vezes nós temos a tristeza, o desalento, o desespero no outro e nós não temos a sensibilidade de acolher, não temos paciência de ouvir, não temos a generosidade de ceder um pouco do nosso tempo e simplesmente passamos. Depois nós vemos as estatísticas falando que acontece um suicídio a cada 40 minutos. A gente fala, que loucura, meu Deus, onde nós vamos parar? Nós vamos parar quando nós pararmos, para ouvir o outro, para diminuir essa pressão que muitas vezes a cobrança social, as exigências de ser obrigada a ser feliz, estão fazendo conosco. Nós não somos obrigados a ser felizes. Nós temos o direito de chorar, nós temos o direito de cair, de gritar. Nós temos o direito de cuidar de nós, de nos enxergarmos. É claro que precisamos conhecer os próprios limites, trabalhar pela nossa saúde mental, sempre. Mas se nós não pudermos estender a mão, quem estenderá para nós no momento da nossa dificuldade? Todo sofrimento tem data para acabar. E talvez Deus nos tenha colocado na vida de alguém que esteja em grande conflito íntimo, exatamente para que sejamos a sua tábua de salvação. É aquela pessoa, é aquele momento. Não é antes, não é depois, e não é outra pessoa. Se a gente pode salvar, salvemos. Se a gente pode curar, curemos. Mas, principalmente, nunca deixemos de amar. E existem alguns movimentos, algumas associações que são criadas especificamente para estender a mão, oferecer o ombro e os ouvidos. Tem o CVV, que pode ser alcançado pelo telefone gratuito 188. E esse Centro de Valorização da Vida é uma associação sem fins lucrativos brasileira, de caráter filantrópico, e foi criada em 1962. Mas essa criação no Brasil, ela é a replicação de uma iniciativa na Inglaterra, que foi criada também em 1953. Ou seja, esse ofício de ouvir as pessoas está sendo alertado para a gente há muito tempo. Então, no Brasil, são mais de 120 postos, com 3.400 voluntários, que atendem 24 horas por dia. São os anjos. Mas esses anjos podemos ser nós também, não necessariamente vinculados ao CVV, mas vinculados ao amor do Pai, que está sempre nos amparando. Existe um outro movimento, que é o SOS Preces, que é fazer um trabalho voluntário, que além de oferecer uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilha mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Em Belo Horizonte, vários centros espíritas têm uma linha direta para fazer esse socorro. Prosseguindo, pequenos gestos que fazem diferença.
A gente ouve muito falar assim, o poder do verbo e a força da palavra, como se fosse apenas um exercício de oratório. Pessoas que chegam, gritam nos púlpitos, que fazem dar risada, mas a força da palavra mal dita ou bem dita é preciso ser também considerada. O magnetismo explica e a realidade confirma. Entretanto, na rotina da vida, a gente esquece que o uso inadequado dessas forças naturais podem causar grandes desastres. Nós recebemos na condição de filhos ou de alunos, ou aqui na evangelização, né, as crianças que chegam, os professores com seus alunos e educandos, espíritos. Todos nós somos espíritos imortais. Ou seja, a vivência que a gente tem hoje, por mais que ela seja curta, ela não acaba para a gente. Nós somos espíritos imortais. Então, a gente vivendo essas experiências amorosas ou não, nós vamos estreitando os laços com esses nossos colegas de aula. Somos todos colegas nessa grande escola da vida. E aí, muitas vezes, desatentos com esse compromisso, uma vez ou outra, nós utilizamos formas equivocadas de falar, de exemplificar, e podemos destruir planos de ação demoradamente elaborados na espiritualidade. É bom a gente lembrar que quando a gente reencarna, a gente não vem totalmente com um caderno em branco, não. Quando há um livro, não tem lá o prefácio, a introdução, a apresentação do livro. Quando a gente reencarna, aquele prefácio, aquela introdução, aquela explicação da nossa existência estão lá. Existe um projeto para a gente realizar aqui. E para que esse projeto seja tenha êxito, nós vamos ser cercados de pessoas, de profissionais, pais, oportunidades de trabalho, que vão facultar isso. E aí, se essas pessoas, e no caso, vamos nos colocar do outro lado, se nós, enquanto espíritos que vamos dar esse suporte, aqueles que estão chegando, não formos sábios, não formos prudentes, não formos amorosos, nós podemos destruir o plano de trabalho. Vamos falar uma coisa interessante, que inclusive está muito em voga atualmente? Essa luta pela aprovação do aborto. De vez em quando a gente ouve um deputado, um ministro, querendo colocar isso goela abaixo da nação brasileira. Em outros países já está funcionando. Esse espírito que está ali, encarnando, reencarnando, ele já trouxe o seu livrinho. Tem lá a introdução, tem o prefácio, tem a apresentação. Aí, seja quais forem as circunstâncias que levem a mãe, o pai ou a família a interromper essa gestação, ele está acabando com o corpo somente ou com o projeto de vida? É um projeto de vida. É um filho de Deus. Se nós queremos a liberdade de não ter filhos, existem muitos métodos contraceptivos, existem muitas formas de não engravidarmos. Mas uma vez que nós usamos o nosso livre-arbítrio de usar o nosso corpo como bem queremos, devemos também respeitar aquele que está chegando, porque ele tem livre-arbítrio, mas ainda está dependendo de nós para a sua execução. Então, continuando aqui, quando nós, pela nossa palavra, pelo nosso mau exemplo, nós dificultamos e interrompemos o anseio daquele espírito de prosseguir, nós estamos, talvez, comprometendo o nosso próprio futuro. Porque uma hora a gente vai reencarnar, talvez, através da geração daquele que nós interrompemos a sua edificação. Mas também podemos reencaminhar ao roteiro de luz espíritos renitentes,
Quando o amor que cobre a multidão de pecados for a tônica do nosso falar e do nosso agir. Nós podemos também e devemos fazer a construção de melhores práticas de gestão, desde a pessoal até institucional. E o que tem a ver práticas de gestão ou melhores práticas de gestão com a gente, indivíduo espírita dentro de uma casa espírita. Uma das bandeiras do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E aí tem uma pessoa que, sem dizer que está fazendo caridade, porque ele não entende como sendo caridade, ele criou um projeto que foi confirmado, né, foi lançado em 2009, que hoje atende 8 países. 37 mil acolhidos, 79 postos de trabalho, 542 mil refeições por mês. Um dia eu gostaria que a Joaquina viesse aqui à frente e falasse sobre esse projeto, que é o Fraternidade Sem Fronteiras, criado por uma pessoa. Caminhou sozinho? Não. Ninguém faz nada sozinho. Nós não estamos sozinhos. Tanto é que até para reencarnar nós precisamos de 2 pessoas. É nosso pai e nossa mãe. Mas o Wagner Moura, um goiano, desde os 8 anos de idade, ele tinha o seu desejo de fazer alguma coisa. E fez. A nossa nação brasileira, a nação, não é eu, você, a nossa nação brasileira tem uma dívida com o continente africano, e essa dívida só será resgatada quando as nossas ações falarem mais alto do que os nossos discursos. O Wagner está fazendo a sua parte, muitas pessoas estão fazendo, mas nós precisamos que um dia não haja diferenças entre o chamado afrodescendente e o caucasiano. Não justifica isso. Nosso sangue é da mesma cor, nós somos filhos do mesmo pai. Nós somos um povo e um só pastor. Para onde vão as vibrações de amor? Certa vez, o Chico Xavier, em desdobramento, numa visita ao plano espiritual com Emmanuel, ele viu milhões de bolinhas coloridas das mais diversas cores subindo e perguntou a Emmanuel: Emmanuel, que coisa linda! O que são essas bolinhas aqui que estão subindo? Aí o Emmanuel responde para ele assim: oxe, são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. O Chico falou: mas eu sempre pensei que as vibrações de amor descessem, né, do plano maior para nos atender aqui, nos socorrer, nós encarnados em tanto sofrimento. Aí Emmanuel fala com ele assim: não, Chico, onde houver alguém ligado em preces, manda para cá, no caso, para lá, né, as vibrações de amor, que são armazenadas em jarros especiais para beneficiar aos irmãos necessitados que chegam ao plano maior em difíceis condições. E também são direcionadas aos nossos irmãos encarnados que passam por provações. Portanto, lembre-se de que as suas vibrações de amor, as nossas vibrações de amor, ajudam neste instante em diferentes regiões do universo. Espalhem amor, sejam amor. Então, as vibrações de amor, quantas vezes a gente pede socorro espiritual, a gente fala: envia, Senhor, os seus mensageiros de luz para me tirar dessa hora de dificuldade. E talvez a vibração que vai chegar para nos tirar da nossa dificuldade seja aquela que mês passado, a gente que estava no momento melhor, a gente fez a nossa vibração e pediu que ela fosse canalizada para o necessitado. Então, às vezes, a gente mesmo está se beneficiando disso daí. Pequenos gestos que fazem grandes diferenças.
Vamos encontrar o Pequeno Príncipe com o Exupéry, trazendo as suas lições filosóficas. Uma delas ele diz assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A gente vê isso muito nas camisetas, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E de repente, as salas de divórcio estão cheias. Quem casou não cativou alguém? E talvez até naquele momento alguém esteja indo lá para o divórcio com uma camiseta falando que te tornes eternamente responsável por aquilo que cativas. E se somos responsáveis pelo parceiro que foi escolhido para o casamento, também somos pelos filhos que nós cativamos para reencarnar em nosso lar. Então a responsabilidade vai se ampliando, se desdobrando, e nós nos esquecemos achando que apenas uma frase bonita que merece uma camiseta, que merece um painel, que merece alguma coisa, esquecendo que toda ação gera consequência. E se um dia nós cativamos alguém, nós nos tornamos eternamente responsáveis. Então, essas lições que vêm através, né, das chamadas frases de efeito, eu me encontrei com o Jorge André, não pessoalmente, hoje ele está desencarnado, já tem bastante tempo, né? Mas ele, numa das entrevistas, ele fala o seguinte: que às vezes a gente vê essas frases desses filósofos e acha que fala assim, os filósofos são sonhadores, não têm o pé no chão, vivem na ilusão, mas eles, na verdade, têm a responsabilidade de elevar o padrão moral e intelectual da geração em que eles se encontram. Por isso que eles, muitas vezes, são chamados de sonhadores, porque eles olham o mundo, eles fazem perguntas que eles procuram buscar respostas, mas que o mundo ainda não está preparado. Nosso Cristo, Jesus, o chamado Cristo, um grande filósofo, e ele dizia: o essencial é que vos ameis uns aos outros de coração puro. Isso ainda está no campo da metafísica, porque nós ainda não conseguimos trazer, que eu chamo de chão de faca, aqui que a gente está no labor de cada dia, né? O essencial é que nos amemos de coração puro, que nos amemos como Ele nos amou. E como é que Cristo nos amou? A gente consegue medir isso? Quem é que vai tranquilamente carregando a sua cruz por amor do outro? E que chega lá, ainda consegue pedir a Deus, implorar a Deus, para que não leve tão a sério as nossas fraquezas, aquele ato horroroso de crucificação do nosso mestre, porque nós não sabíamos o que nós fazíamos. E eu acho que nós ainda não sabemos o que nós estamos fazendo. Mas nós precisamos tentar. Nós precisamos olhar para trás, olhar para o passado e tirar lições para que a gente não repita no futuro os erros que caminhamos com ele até hoje. Então, ele diz que eles são responsáveis por elevar um padrão moral, intelectual e espiritual da humanidade. Não são meros sonhadores, eles vêm para ampliar os nossos horizontes e direcionar o olhar para o que é essencial. E o Pequeno Príncipe diz que o essencial é invisível, porque só se vê bem com o coração. Como nós não vamos ter condição de passar um outro, porque também está na página do Facebook, né, tem um outro vídeo mostrando uma experiência fantástica. Mas aí vocês vão olhar, agora vocês vão encontrar também lá, de uma criança bem pequenininha, olhando depois que ele é resgatado, talvez tenha na faixa de 1 ano, 1 ano e meio, ele cai num buraco que tem aproximadamente uns 50 centímetros de largura. A comunidade fica desesperada, a mãe dá vontade de enfiar lá dentro e tirar o filho, né? Mãe tem essa... Mães de verdade tem esse impulso, tem esse desejo de fazer o que for necessário. E aí eles estão olhando e tal, tem um garoto
se olhando assim, aproximadamente uns 10 anos, e eles medem, o ombro dele passa nesse buraco, e ele, na maior empolgação, com eles preparando esse garoto, ele desce de cabeça para baixo e sai com o garotinho. Aí o título é Desceu um menino e saiu um homem. Porque o que ele ganha de abraço, de beijo daquelas pessoas, e ele sai de lá numa felicidade tão grande que parece assim que ele não acredita que ele conseguiu aquilo ali, ele salvou uma vida. A gente falou de eliminar uma vida, né? De eliminar um projeto de existência. E ele resgatou aquele garotinho, permitindo a ele manter o seu projeto de vida. Né? E a gente vai encerrar a nossa fala de hoje com uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Façamos Nossa Luz. As nossas pegadas, que ninguém vai ver, que talvez caiam no anonimato, no esquecimento, daí a 2, 3 anos que a gente tiver desencarnado, mas para a espiritualidade, elas são marcas indeléveis. Sempre que nós voltarmos no nosso tempo pelas memórias, na busca da nossa própria história, nós vamos rever os nossos passos. Que sejam passos de luz. Que nós sejamos como essas borboletas que trazem luz, que trazem alegria, que trazem cor para nós. Mas não nos preocupemos em caçar as borboletas. Quem quiser borboletas, plante o seu jardim. Elas virão graciosamente. Mas façamos a nossa luz. Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E nessa continuidade ele fala assim, para que os homens vejam a glória de Deus através de vós. Isso quer dizer, façamos o bem. Ante a glória dos mundos evoluídos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado por círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário que acendamos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade, que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem se afastar de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale depois dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humanidade e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não esquece a tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira dos próprios olhos. A nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação,
de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos valores do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. E caminhar sem Jesus é querer cair nos abismos. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz aos corações. Obrigada, Ana, pelas palavras. Um efeito borboleta que talvez a gente não tenha noção da força é o efeito borboleta dos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos são bons, as vibrações vão gerar o que a asa da borboleta pode gerar. E se forem maus, ao contrário. Então, vamos pensar nisso. O pensamento tem muita força. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a nosso Pai Criador, agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos, a Maria, nossa mãe, pela proteção, e que possamos saber valorizar os nossos momentos aqui, sabermos vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, e procurar sempre fazer o nosso efeito, para que Ele possa tirar sempre coisas boas. Obrigada, Pai, por tudo, os inimigos, os amparem, os proteja sempre.